evolução dos corpos materiais, dos elementos químicos mais pesados, que começam num processo de radioatividade a voltar para o seu aspecto energético, em vez do aspecto material. A matéria de vosso sistema solar, com sua tendência a evoluir para formas de peso atômico cada vez maior e mais radioatividade, produzirá uma série de elementos químicos sempre mais complexos, densos e instáveis. Esta matéria, cada vez mais velha e diferenciada, tende à desagregação. Prepara-se para atravessar o verdadeiro período de dissolução que, aumentando progressivamente, terminará em verdadeira explosão atômica, como observais nas dissoluções dos universos estelares. Aqui é interessante que ele coloca sobre a questão da explosão atômica e dos processos estelares, né? Isso era extremamente atual. Pra você ter uma ideia, foi uma física italiana, fugiu o nome dela aqui agora, eu esqueci o nome aqui, Alice, não é Alice não. Bom, ela que fez o modelo de concepção de qual era a energia do Sol, né, que é através da fusão nuclear, e depois, muito depois, é que foram fazer modelos de como que os sóis, as estrelas terminam através das explosões. E o Pietro Baldi já dizia que é quase que para e passo, né? Então, extremamente em sintonia com os modelos da ciência, né? O vosso recanto do universo se dissolverá por explosão atômica, verdadeira morte da matéria. Isso acontecerá quando a matéria tiver esgotado sua função de apoio àquelas formas orgânicas que sustentam vossa vida e opera aquela fase de evolução, vossa grande criação, ou seja, a construção por meio de infinitas experiências de uma consciência alfa, a substância que regressa à sua fase de espírito. Esse é o grande verdadeiro problema de que tratarei e da qual está apenas singela preparação. A diferença é que os modelos que a ciência adota só envolvem a matéria, né? Então, após a explosão de uma estrela, ela fornece material para o nascimento de novas estrelas, mas a ciência e se transforma em energia, mas a ciência ortodoxa não fala nada do espírito, né? Então, o Pietro Baldi vai muito além desse aspecto, nos vislumbrando um modelo que abarca vários aspectos da nossa vida, não só da vida material, como da vida espiritual, né? Que a ciência ortodoxa não abarca, né? Isso que é o grande interessante. Diga, Ismael. Um ponto também nesse texto que eu gostei muito quando ele falou aqui, ó, né? É, isso acontecerá quando a matéria tiver esgotado sua função de apoio àquelas formas orgânicas que sustentam vossa vida. O que acontece? Essas estruturas que sustentam as formas orgânicas mais densas, à medida que elas vão evoluindo, vai se realizando uma mudança em todo esse corpo, né? Então, por exemplo, à medida que a gente vai evoluindo, o nosso perispírito, nossos corpos energéticos, eles vão se reorganizando, se reestruturando para essa nova, como se fosse essa nova tensão espiritual, esse novo nível que pelo processo evolutivo vai se chegando. Então, o próprio corpo físico, ele vai se desestruturando. Isso ocorre em todas as estruturas, né? Então, o Sol, ele está, né, em um processo de transição também, né? Ele está dessa transição da estrutura gama, que ele chama aqui, que é a matéria, emitindo luz, né? Então, é uma simples transição de fase para fase energia, né? Uma fase mais sutil de organização. Então, tudo está se transmutando em formas cada vez mais de dimensões acima. Então, esse que é um ponto que eu queria colocar aqui nesse. E aqui agora, esse parágrafo é um parágrafo que
quando eu li, eu não sei o que Também. o Baldi quis dizer com Eu isso, também né? não. Isso aí eu já pensei demais. A outra extremidade da escala, aquém do hidrogênio, ou seja, antes do hidrogênio, o hidrogênio é o primeiro. Ele só tem um próton no seu núcleo, ele não tem nem nêutron, né? Então, não tem elemento mais leve do que o hidrogênio. E ele fala de elemento antes do hidrogênio. O que eu entendo com elemento antes do hidrogênio são as partículas que vão construir os prótons. Mas aí ele coloca a outra extremidade da escala, aquém de H, sempre pelo mesmo princípio de analogia, Não, encontrarei mas, corpos. Paulo Brito, mas lê a frase completa, pra Sim, gente. encontrarei corpos de peso atômico menor que H, de -2, e assim por diante, do grupo e valência do oxigênio. O problema é esse. Peso atômico menor que 2, -2. Né? Para mim não faz sentido nenhum. Né? Pra Eu mim não faço a também mínima não. ideia do que ele quis dizer. Eu já tentei até assim reconciliar no sentido assim, ele quis dizer isso, sabe aquele negócio que a gente quer passar, varrer o problema para debaixo do pano? Para mim isso aqui foi um erro de sintonia, sei lá. Eu já Ou eu também. Não pode escolhi mesmo. existir um elemento desconhecido por nós? Não, é porque não faz sentido elemento com peso atômico negativo. Não faz sentido pra gente, que ainda não É, tem todo o conhecimento. Mas essa questão de querer, como se diz assim, dar crédito, mesmo que seja o balde, mesmo que seja sua voz falando, não importa. Porque eu falo assim, isso não faz sentido. Ela fala assim, não faz sentido. Essa resposta de falar assim, não faz sentido para nós porque a gente é pequenininho, fala assim, também não faz sentido, porque se eu não entendo, não faz sentido o que ele está colocando, é um peso atômico negativo. Então, eu acredito que possa ser, como todo processo de transmissão existe seus limites, e todo mundo tem seus limites, o balde não sai dessa, né? Todos nós, até a espiritualidade tem seus limites também. Então, eu vejo aí como assim, eu quis dizer isso, mas disse aquilo. Então é um erro de comunicação, né? Então eu ignoro essa parte. É a única coisa para me ficar satisfeito, né? Então, esse é um ponto que, né, porque como eu já li muitas vezes, é um livro que eu realmente eu considero quase que um livro da minha vida. Foi um ponto que eu também nunca consegui. E assim, eu vou lendo e procurando fazer como hipóteses de trabalho, né? Falar assim, não, supondo que isso seja verdade, como é que seria essa visão? Como que seria a inclusão no que a gente conhece? Eu não consegui, porque ele vai colocando, né, o hidrogênio com, no processo evolutivo vão sendo massas positivas, ela vai ganhando massa até chegar no urânio e se desintegrar. Então ele coloca que antes do hidrogênio houve massas negativas. Então eu não tenho também explicação. Nas minhas reflexões eu procurei pensar a questão, porque a massa, né, na relatividade, ela é uma deformação do espaço-tempo, né? Paulo Brito ele vai colocar isso muito melhor do que eu. Isso são só hipóteses, gente. Eu também não tenho explicação para essa questão, assim. Quer dizer, eu não tenho nem hipóteses. Mas eu fiquei pensando assim, bom, são deformações do espaço-tempo que vai, né, que seria que nós expressamos como uma forma de massa, né? Que é um portador da força gravitacional. Aí eu pensei assim, bom, será que poderiam ter outras formas de organização do espaço-tempo que seriam, né, teriam uma expressão como massa negativa? Aí vem aquela questão, mas por que nunca foi medido, observado, né? Não sei, não sei. Cheguei a pensar que, da mesma forma que o corpo ele vai ganhando massa até chegar no urânio e se desintegrar em energia, e ele vem de processos da energia do beta, eu cheguei até a pensar assim, bom, será que ali seria um espaço-tempo que poderia ele estar considerando aqui como uma massa negativa? Então, também não tem, Paulo Brito. Cheguei a pensar bastante, né,
pode ser que seja um erro de comunicação, ou pode ser realmente, como a Neuza colocou, que vão vir Capacidade aí nossa. propostas. Pode ser que ele esteja colocando uma ideia que ainda vai ser mais clara depois, né? Mas eu também não, não consigo compreender a profundidade disso. Bom, aí, ou seja, eu prefiro passar reto aqui agora. Não, Paulo Brito, se leia, Prosseguindo, porque a gente está fazendo um estudo comentado, não é porque a gente não concorda que a gente leia aí. claro, claro. Prosseguindo nessa direção, encontrareis o éter, elemento imponderável para vós, de densidade mínima, tanto que escapa praticamente às leis da gravitação e não podeis aplicar conceitos de gravitação e de compressibilidade, como não podeis fazê-los à luz e à eletricidade. Então, pode ser que aqui, quando ele fala isso, você entender outras formas de manifestação da matéria, por exemplo, da matéria astral, né, em que ela não tem a, a gravidade atua nela, mas atua de forma diferenciada, e a gente não consegue ainda, a gente ainda não tem equipamento para conseguir captar informações dessa matéria mais sutil que a gente dentro do espiritismo e outras linhas consegue captar essa percepção do mundo astral, que ela é matéria, mas ela não é detectável ainda pela ciência hoje. Hoje a gente fala muito em matéria escura, né? que estaria a ver com muito disso aí que ele está falando. Né? Ela se comporta como uma força quase antigravitacional, a energia escura, e poderia estar associada com massas negativas. Poderia? Tem. Existem modelos hoje na ciência que trata disso. Você acabou de falar de massa negativa, é que me veio essa ideia aí. Né? Pode ser que então ele queira está falando desse aspecto. Né? Como na época não existia esses termos, ele usou o termo mais próximo do que se tinha parecido na época. Né? Essas ideias da matéria escura, de massa que tenha comportamento negativo, só vai surgir depois de 45, por aí. Depois da Segunda Guerra. Ele escapa às vossas leis físicas e vos desorienta com sua rigidez, tão grande que ele permite transmitir a luz à velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Ele ainda colocava que a luz percorre como vibrações do éter. E hoje o modelo que a gente tem, a gente não tem necessidade do éter. Então ela vibra o quê? Vibra outra coisa. Né? Essa outra coisa é o campo elétrico e magnético. A gente diz hoje na física que o espaço-tempo está aí. É uma estrutura onde o universo está sentado. O espaço-tempo, por sua vez, ele tem propriedades físicas mesmo. Ele tem campo gravitacional, tem campo elétrico, campo magnético e provavelmente outros tipos, né? Se a gente for conseguir colocar essas ideias espiritualizantes em cima. E quando vem um corpo qualquer e que está nesse ponto do espaço-tempo, ele sente o campo elétrico, sente o campo magnético, sente o campo gravitacional. Quem gerou esse campo elétrico? Quem gerou esse campo gravitacional? Outros corpos. De tal maneira que estão todos interagindo uns com os outros. E esse campo, então, ele está aí. E qualquer perturbação desse campo, ele se propaga no espaço-tempo, na velocidade da luz. Então a luz não precisa do que nessa época aí que o Baldi falava, da ideia do éter, pelo menos da forma como os físicos pensavam. Né? A menos que ele esteja falando do éter, que muitos físicos hoje estão repensando nesse aspecto, pensando nesse campo primordial, né? Em que essa propagação, em que as coisas se propagam, a própria estrutura do espaço-tempo. Então é muito sutil ainda, porque se você perguntar o que é espaço, o que é tempo, é muito difícil responder essa pergunta. Né? Não é fácil.
Se você for olhar no dicionário e for ver o que é espaço, ele vai falar que é a distância entre dois pontos. Dois pontos do quê? Que estão localizados no espaço. Eles ficam no loop, porque é um conceito primitivo que você usa para definir outras coisas, né? E é de difícil definição o que é tempo e o que é espaço, né? Dentro da teoria de campo, as teorias mais modernas da física, a estrutura espaço-tempo, ela faz esse papel do éter, né? E assim, não é de fácil percepção. Mesmo a gente que estuda algumas coisas nesse sentido, dizer que está entendendo não é verdade. Não é verdade. E, Paulo Brito, essa questão do éter que você colocou, é interessante mesmo que deixe bem claro que o éter que ele é exposto aqui na grande síntese é diferente do éter que foi retirado pela ciência, né? O éter da época da ciência, que acreditava que era um meio por onde a luz poderia se propagar, eles acreditavam que tinha algumas propriedades. Por exemplo, no momento que a Terra ela girasse, ela ia locomover esse éter, né? Então, houve uma série de experimentos, né? Conhecido aí os experimentos de Michelson e Morley, né? O Paulo Brito conhece bem, que ele passou a vida tentando medir o éter. Mas ele tinha uma série de considerações. Né? Ele achava que aquela estrutura, aquelas propriedades que eles acreditavam não foi medidas. Mas o que a sua voz coloca aqui no éter como uma organização da energia primordial, né? Algo que o Paulo Brito estava colocando, que elas são propriedades diferentes dessa energia quando ela sai do urânio, que é as ondas eletromagnéticas. Então, o éter absolutamente não tem nada ligado quer dizer, não é nada ligado, é um processo muito mais primitivo que ele vai se densificando, chegou na matéria e depois ele saiu para energia. Então, a gente não tem ainda nada parecido e nem como hipótese de trabalho essa organização da energia que formou. A gente acha que tudo é a mesma energia e é diferente, né? Então, os nossos equipamentos também não foram projetados para medir esse éter, né? Talvez seja até a questão da energia escura, possa ser, né? A questão é que a gente não tem nenhum modelo para conseguir explicar essa estrutura desse éter. Então, talvez, a luz, que já é, né, a onda eletromagnética, ou seja, uma forma mais evoluída de energia, talvez ela se propague no éter ou talvez não, né? Mas não era como a ciência achava esse éter. Eu não sei como é que você vê isso, Paulo. Há muitos anos atrás, eu vi era um jovem que por processo mediúnico, ele escreveu um livro, esqueci o nome do livrinho agora, em que ele coloca como hipótese que em outras dimensões, no astral, em outras dimensões mais profundas, a velocidade da luz é diferente, né? Ou seja, a velocidade da luz é 300 mil km por segundo aqui, nesta matéria. Mas em matérias mais sutis, é como se tivesse outra dimensão, a velocidade da luz se propagasse com velocidades completamente diferentes, né? E falou assim, é uma hipótese, é um modelo para tentar entender como que você poderia viajar de outros orbes para cá, quase que instantaneamente do ponto de vista da Terra, mas que teria também suas limitações, né? Não é instantâneo, não passa de mágica, né? Mas com velocidades tão grandes que deixaria a velocidade da luz do ponto de vista terrestre aqui muito pequena. Só que como você não tem como validar, é especulação por enquanto. Por enquanto é especulação, né? Porque enquanto não der para validar através da observação, fica como hipótese, mas só especulativo por enquanto, né? Não deixa. Pode falar. Pra você ter ideia, em 1930 e poucos, o Paul Dirac, que foi um físico inglês, ele fez um modelo de descrição da matéria e nos resultados do modelo matemático dele apareceu
um elétron que andava para trás no tempo. Né? Andava para trás no tempo. Como isso não faz sentido para a gente, ele reinterpretou aquele resultado. Ele interpretou como se fosse um antielétron indo para frente no tempo. E daí surgiu a antimatéria. Anos depois, em experimentos em câmaras de bolha, conseguiu-se detectar o antielétron, que é o pósitron. E logo depois, quando você toma aqueles... para estudar a tireoide, como é que chama aquele remédio radioativo que a gente toma? Iodo? Hã? Iodo. O iodo radioativo, quando ele é excitado e ele se torna iodo radioativo, ele emite o antielétron, o pósitron. Então, por isso que só que o tempo de minha vida é muito curto. Né? Em 8 horas, metade do iodo radioativo já foi embora. Em 2 dias já não tem quase traço nenhum. Né? E quando você toma, ele se concentra, como o iodo se concentra aqui nas tireoides, ele vai emitindo o antielétron, que é o pósitron. Ele rapidamente, o antielétron, ele encontra um elétron, porque o que mais tem no nosso corpo é elétron. Então, assim que ele sai, ele já encontra um elétron e ele se destrói, vira energia pura, vira onda eletromagnética. E dependendo de onde está, você tem naquelas máquinas que você tem os detectores, eles detectam, então, aonde é que você está. E com isso ele faz um mapeamento interno de onde que está a concentração desse iodo. Né? Então, sem precisar abrir a garganta do sujeito, o sujeito faz um mapeamento do tamanho da tireoide, da paratireoide, usando o modelo do antielétron, que é o pósitron. Né? Então, ou seja, se está certo ou está errado esse modelo, a gente nunca sabe, mas que ele já está dando frutos, já. Né? Você consegue, então, construir equipamentos baseados nesse modelo. Dispositivos que são úteis para a gente hoje na área da medicina, por exemplo. Partiu de uma coisa que não tinha a menor lógica. Isso mesmo. Ele encontrou, na realidade, ele encontrou foi o elétron de massa positiva e negativa. Né? Dentro do sistema dele, ele encontrou 2 soluções matemáticas. Uma para cima, que é o que ele conhecia, e o outro para baixo. O outro, espera aí, um elétron de massa negativa que corre para trás no tempo, não faz sentido. Aí ele reinterpretou o resultado. É o antielétron indo para frente no tempo. Pronto. Né? Isso, perfeito. Mas você vê que para e passo com... o Dirac foi em 1931. Né? Isso aqui foi em 1933 que começou essas ideias aqui. Então, ele tinha encontrado solução negativa, só que o Dirac ele reinterpretou esse resultado, né? Como se fosse a antimatéria. Não pode ser considerado, então, um anti-hidrogênio? Ou uma antimatéria, alguma coisa assim? Pode. A princípio, você tem o anti-hidrogênio. Né? Assim como você tem... o anti-hidrogênio seria feito do antipróton, né? Com o antielétron. Só que quando o próton encontra o antipróton, eles desaparecem e vira energia pura. Né? Então a antimatéria no nosso universo, ele não é estável, porque rapidamente ele encontra o seu oposto e transforma-se em energia. Né? Agora a questão toda é que como que no início só tinha energia e virou... a energia era tão densa que virou matéria e antimatéria. Aí rapidamente a antimatéria se encontra com a matéria e vira energia de novo. Só que por alguma razão teve mais matéria do que antimatéria. E o nosso universo se estabilizou com matéria em vez de antimatéria. Isso são respostas que a gente, dentro dos modelos que a gente tem de concepção do Big Bang, que é a origem do universo, a gente não faz a mínima ideia do porquê que aconteceu assim. Provavelmente o modelo está equivocado, que é o mais provável, né? Porque a gente tem variáveis que não foram consideradas, e a gente aqui, olhando a grande cinta, a gente sabe que variáveis são essas. Né? É a variável, o ômega, que veio do alfa, que veio do beta, que vai para o gama. Né? Então, é uma possível explicação das variáveis
por que não tem respostas a várias perguntas da origem do universo. A maior parte são coisas que a gente não tem respostas. Por que o nosso universo tem mais matéria do que antimatéria? Se era para ter o mesmo tanto. Né? Ou seja, na realidade, o universo não era para existir, era para ser energia pura. Por alguma razão, só se tiver um universo paralelo que a maior concentração é de antimatéria. Era isso que eu ia falar. De repente tem o oposto do Sim. universo da antimatéria. São hipóteses. Os dois colidirem e já era tudo. São hipóteses. Tem várias pessoas, vários físicos que consideram essa possibilidade. O negócio é que, como você não tem acesso a esse anti-universo, você não tem como validar a sua hipótese. Esse que é o problema. Mas é baseado nessas ideias aí que eu estou te falando. Né? Os caras não tiram essas ideias do nada. Há muita gente que pensa nisso, né? Nesses universos, o anti-universo, né? A anti-André, a anti-Solange, o anti-Silvio. É o multiverso, né? Mas é completamente especulativo, né? Aí aqui no final ele coloca: no entanto, é tão fraca a resistência que nada opõe ao curso dos corpos celestes. O erro consiste em querer considerá-lo com os critérios específicos da matéria, enquanto ele é uma forma de transição, como vos disse, entre matéria e energia. Então, aqui, essa última frase dele, ele coloca o porquê que a gente ainda não encontra. Porque a gente está querendo enquadrar isso na forma como a gente entende matéria e energia. E às vezes é um processo de transição em que a gente ainda não tem modelo para isso. E provavelmente é isso, né? A própria matéria do corpo astral, até a própria matéria, ela não tem significado no mundo da física. Se você falar assim, não, o espírito tem um corpo espiritual. Qual é a massa? Qual é o momento? Qual é a velocidade? Não faz sentido isso. Então, por quê? Porque é de outra natureza. E não adianta, você pode pagar. Eu pago R$1 milhão para quem me provar que o espírito existe, mas tem que ser a prova do jeito que eu quero. Eu quero uma prova física que o espírito existe. Você não vai conseguir, porque o espírito não é matéria. Como é que eu vou ter uma prova de algo material que não é uma prova material de algo que não é material? Né? Não faz sentido. Né? A forma de abordagem é outra, porque o elemento de estudo é de outra natureza. Assim como a gente está estudando vida, para a gente da física, a vida é uma grande incógnita, não faz sentido, né? Porque ela viola a questão do aumento da entropia. Né? E não faz sentido aparecer vida. A biologia ela não se importa com o que os físicos estão pensando nesse sentido. A vida é vida, estou ali, estou vendo. Então eu vou criar. A forma como você aborda um fenômeno biológico é completamente diferente da forma como você aborda um fenômeno físico. O fenômeno físico você pode controlar aquilo ali. O fenômeno biológico você não pode, você tem que só parar e observar a abelha. Vamos ver a abelha sem... Porque se eu aparecer para a abelha, ela vai ter outro comportamento. Então eu tenho que ficar escondido e observar ela. É um experimento em que eu não tenho controle das variáveis. Eu tenho que só observar e criar minhas hipóteses. É porque é de outra natureza. Assim também, para estudar os fenômenos espirituais, a gente tem que adotar posturas espirituais. Né? Não adianta eu querer usar, criar um aparelho físico para medir a interação espiritual. Você não vai conseguir, porque não é físico. Não faz sentido. E só passando aqui, já dando um spoilerzinho, aqui na grande síntese ele vai colocar essa questão da vida nesse processo, com uma transição também, né? E é bem bonita. É uma das partes que eu acho mais belas do livro, é esse surgimento aí. Ok, já Vamos são lá, né? 8h34. Acaba que eu falo demais, gente, desculpa.